Graças a Deus que nos dá a vitória. Que alegria poder entrar na sua casa, compartilhar a palavra com você, ainda que seja dessa forma, virtual. Mas que saudade da igreja, que saudade de você. Olha, uma saudade especial, a saudade das crianças. Tenho sentido muita falta das crianças na igreja, nas salinhas. Meu Deus, nós precisamos orar mais. Esse tempo tem que passar depressa. Mas a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E eu creio nisso. Que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso está construindo uma grande vitória, uma grande experiência. Vai dar tudo certo, já deu tudo certo em nome de Jesus. E eu quero compartilhar uma palavra com você, com a igreja do Senhor, nessa noite. Uma palavra que particularmente tem mexido muito comigo, tem falado tão poderosamente no meu coração. E a minha oração é que o Espírito Santo me dê a capacidade de transmiti-la para você. Eu queria ler aqui em Romanos 8:14 e o versículo 16. Romanos 8:14 e o 16 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E o 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito humano, que nós somos filhos de Deus. Todos quantos são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu quero orar, porque essa palavra é uma palavra do Espírito Santo para a igreja. Eu quero orar por você, pela sua família, por esse momento, para que você consiga receber e praticar esse princípio tão poderoso. Espírito Santo querido, muito obrigado, porque o Senhor tem falado com a igreja, o Senhor tem ministrado à igreja. Isso que o Espírito Santo diz à igreja nesse domingo. E nós clamamos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos dê a misericórdia, a graça de não só compreendermos essa palavra, mas sobretudo, Senhor, que nós possamos praticá-la na nossa vida, no nosso cotidiano. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Muito bem. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra guiados, no grego, ago, olha só como que o Strong's traduz. Essa palavra guiados, ago, diz o seguinte: conduzir segurando as mãos, levando deste modo até o destino final. Conduzir segurando com as mãos, levando deste modo até o destino final. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Todos os que são guiados, todos os que são ago, todos os que são liderados pelo Espírito Santo. Como que o Espírito Santo faz? Ele conduz pela mão até o nosso destino final. Ele está nos liderando, ele está nos conduzindo. Essa palavra aqui, guiando, ele não está ali como um guiazinho. Ele está ali como o guia no sentido de liderança. Ele está nos guiando conforme a sua vontade, conforme o seu propósito. Ele está nos pegando pela mão e nos levando para aquele destino para o qual ele nos fez. Agora, a proposta aqui, nesse versículo, é relacionamento. O Espírito Santo não quer ser alguém, uma pessoa, que de vez em quando resolve uma parada para a gente. De vez em quando nos dá uma luz. De vez em quando nos ajuda a tomar uma decisão. Não. Não. É do começo até o destino final. É um relacionamento. É a proposta de um relacionamento. Foi assim que Deus se manifestou para Adão e Eva. Todos os dias, na viração do dia, um relacionamento. Isso fala do desejo de Deus de ter um relacionamento conosco. Isaías 30:21, ele já profetizava como que seria isso, como que o Espírito Santo na nova aliança
trabalharia. Ele diz assim, Isaías 30, 21, quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, uma voz, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então, esse é o desejo de Deus, que a gente seja conduzido pelo Espírito Santo até aquele destino final, até aquele propósito para o qual nós fomos criados. E se por um acaso nós nos desviarmos desse propósito, desse destino, nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo nos conduzindo de volta para Ele. Muito poderoso isso. Esse é o nosso tema nesse domingo, a liderança do Espírito Santo. A liderança do Espírito Santo. Como que Ele vai fazer? Como que Ele está fazendo? Como que Ele faz para nos conduzir pela mão até o destino final? Como que Ele comunica quando nós saímos desse trilho, desse caminho? Como que Ele comunica conosco? É muito importante nós descobrirmos isso, e não só descobrirmos isso, mas a principal proposta dessa palavra, nós treinarmos isso. Então, como que Ele faz? Está aqui no versículo 16 de Romanos 8, que nós acabamos de ler. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa palavra testifica é testemunha. Ele testemunha com o nosso espírito, com o nosso íntimo, com o nosso interior. Nós somos corpo, alma e espírito. O Espírito Santo não comunica com a nossa mente, não é isso. Não é isso. Ele comunica com o nosso espírito, com o nosso homem interior. E ele testifica que nós somos filhos de Deus. Mas não somente isso. Aqui só tem um exemplo de como que eu sei que eu sou filho de Deus. Como que eu sei que eu sou filho de Deus? Ah, porque está escrito na Bíblia. Sim, isso aqui é muito importante. Muito importante. Mas não é o suficiente. Eu sei dentro de mim, no meu íntimo, no meu interior, no meu espírito, no meu homem interior, que eu sou filho de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo que vive em mim, ele testemunha. Ele dá esse testemunho no meu interior. Ele testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então, é dessa forma que o Espírito Santo, ele fala. É dessa forma que o Espírito Santo fala conosco. Fala conosco. Ele fala de dentro de nós. É isso que eu quero te falar nesse domingo. O Espírito Santo testemunha ao nosso espírito. Esse testemunho interior. Deus fala de dentro de nós que nós somos filhos, mas não somente isso. Ele fala de dentro de nós muitas coisas importantes para que nós possamos cumprir o propósito, para que nós possamos chegar no destino. Ele fala de dentro de nós. Eu quero que você repita isso agora. Diga assim, o Espírito Santo que vive em mim está falando de dentro de mim. Que coisa tremenda. Agora, para quem é isso? Para quem é esse poder? Para quem é essa voz? Ah, pastor, deve ser para os grandes profetas ou os grandes homens e mulheres de Deus. Não, não é isso. Sabe para quem que é essa capacidade de ouvir de dentro a voz do Espírito Santo nos conduzindo, nos guiando, nos liderando? Sabe para quem é isso? Para aqueles que são filhos. Para aqueles que são filhos. Então não é uma questão de dom aqui. Não, não é uma questão de dom. Ah, eu tenho o dom da profecia. Ah, eu tenho o dom da palavra. Ah, eu tenho... Não. Aqui é uma questão de direito de filho. Ele testifica dentro de mim, ele testifica no meu interior que eu sou filho de Deus. Então ele fala com qualquer um, com todos os seus filhos. Ele fala de dentro de nós. Todos podemos experimentar isso. Isso era o normal da igreja primitiva. Irmãos, e esse é o normal da igreja contemporânea. Só que a igreja tem se desviado disso, tem se perdido disso. A igreja tem buscado essa resposta em outras vozes, em outras fontes. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas, irmãos, Deus está falando conosco pelo seu Espírito de dentro de nós, através desse testemunho interior, Ele está nos conduzindo. Agora escuta bem o que eu vou te falar. Precisa da nossa correspondência, precisa de uma resposta nossa a essa voz, precisa da nossa obediência a essa voz. Não é só Ele está falando de dentro de nós.
Não é uma coisa misteriosa, uma coisa mística. Eu preciso ter uma visão, eu preciso ver um anjo. Nada disso. É uma coisa muito simples, mas nós precisamos corresponder. Nós precisamos obedecer. Olha o que diz Hebreus 3,15. Hoje é hoje. Amanhã é hoje. Daqui a uma semana, quando nós estivermos daqui a uma semana, vai ser hoje. Então é toda hora, todo momento. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que é esse coração? É o meu espírito humano. É o meu íntimo, é o meu interior. Que voz é essa? É esse testemunho que fala de dentro de mim. Quando eu ouvir essa voz, eu não posso endurecer o meu coração. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, Provérbios 20:27. O que significa que o espírito do homem, o meu espírito humano, é a lâmpada do Senhor? Ou seja, é através do meu espírito que o Senhor ilumina o meu caminho, mostra o caminho. É no meu espírito humano que o Espírito Santo comunica, testifica, testemunha, fala comigo. Meu Deus do céu, que poderoso. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem. De novo, aqui fala de uma direção. Ele está falando dentro de nós. E nós conhecemos a voz dele. Nós sabemos quando ele fala conosco, porque nós somos ovelhas dele e nós o seguimos. Agora, nós precisamos, então, corresponder, nós precisamos ser fiéis. Qual que é o desafio dessa palavra? É que nós vamos, se nós não estamos ouvindo, eu creio que a maioria está ouvindo essa voz, esse testemunho, só não estava conseguindo entender que era o Espírito Santo. Não é? Às vezes a gente mistifica demais a coisa. Mas quando você ouvir essa voz, a partir de agora, seja uma coisa pequena, para você fazer uma coisa pequena, ou não fazer alguma coisa, qual que é que tem que ser a nossa atitude? Obediência. Nós temos que ser fiéis no pouco. Porque quanto mais nós correspondermos a esse testemunho interior, quanto mais nós correspondermos a essa voz do Espírito Santo dentro de nós, no nosso espírito humano, mais experiências com Deus nós teremos. Nós vamos ver aqui. As experiências vão aumentando, as responsabilidades vão aumentando, esse sobrenatural vai aumentando. Gente, é muito simples. Deus fala conosco no nosso espírito. Ele fala conosco no nosso espírito. É parecido como um pensamento, como um sentimento, como uma impressão. Ele está falando. Agora, nós temos que corresponder. Nós temos que obedecer essa voz. Nós temos que fazer o que ele está falando. Porque quanto mais nós vamos desobedecendo, mais nós vamos parando de ouvir essa voz, mais nós vamos ficando longe dessa voz. Então, veja bem, o que acontece? Quando eu correspondo, eu desfruto de mais experiências, eu vou crescendo, eu vou treinando isso. Quanto menos eu correspondo, eu vou entristecendo o Espírito Santo. E esse caminho progressivo, o apóstolo Paulo fala que nós podemos apagar o Espírito Santo. Como que eu posso apagar o Espírito Santo se ele é Deus? Não é que eu vou apagar o Espírito Santo, apagar Deus, mas eu vou apagar a influência dele na minha vida. Então ele vai estar testificando dentro de mim, testemunhando no meu interior, falando no meu coração, no meu espírito humano, mas eu não correspondo. Ele fala e eu não obedeço, ele fala e eu o ignoro. E aí, à medida que isso vai acontecendo, eu vou me distanciando. E aí eu vou apagando essa influência dele na minha vida. E eu jamais vou chegar no meu destino. E eu jamais vou chegar no meu propósito. Porque como Isaías disse, eu não vou ouvir essa voz. Ei, volta! Ei, volta para o caminho. Você saiu, você está errado. Eu não vou mais ouvir. E aí eu vou me distanciar daquilo que Deus tem para mim. Então, nosso tema nessa noite, nesse domingo, a liderança do Espírito Santo. É através desse testemunho interior. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 3,15, a paz de Cristo, olha só,
que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões. Entende o que eu estou falando? Então, existe esse testemunho interior. Existe essa paz de Cristo, dizendo vai ou dizendo não vai. Ou simplesmente um sentimento, talvez um sentimento ruim, ou uma alegria. Enfim, Ele está comunicando com a gente. Ele está falando com a gente. E a gente precisa corresponder. Precisa corresponder. Fiel no pouco será colocado sobre o muito. Ok? Agora, eu quero falar de uma forma muito prática, não é? De uma forma muito prática, sobre essa liderança do Espírito Santo na nossa vida, no nosso cotidiano. Ok? Isso que falou demais no meu coração. Senhor, como que eu posso tomar as decisões certas na minha vida? Não é como que eu posso ouvir esse testemunho do Senhor no meu interior e fazer o que é certo e voltar para o caminho quando eu sair desse caminho. Oh, Senhor, essa foi a minha oração durante essa semana. Senhor, eu sou filho do Senhor, eu creio nisso. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho. E se eu sou filho, eu sou dirigido, eu sou liderado, eu sou guiado por Ti, para o meu propósito. Então me ensina a ouvir essa voz e aplicá-la no meu cotidiano. Então sobre isso eu quero conversar com vocês nessa noite. Então vamos ver aqui, em primeiro lugar, vamos ver aqui a liderança do Espírito Santo, não é? Que vocês já entenderam. A liderança do Espírito Santo que se dá através desse testemunho interior, dessa voz interior no meu coração, ok? Como que eu aplico isso quando eu estou diante de uma decisão de uma vingança, por exemplo? Não é? Então, diante da decisão de uma vingança. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. 1 Samuel 24:5. Aconteceu, porém, que depois sentiu Davi, olha só, olha o testemunho interior, sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Olha que coisa interessante. O Davi está fugindo do rei Saul. Os teólogos dizem que essa perseguição do rei Saul, contra o Davi, durou 9 longos anos. 9 anos de perseguição, não é? O Saul tentou matá-lo 2 vezes. 2 vezes ele lançou a sua lança no Davi. O Davi conseguiu se desviar. A lança foi cravada na parede. O Davi conseguiu fugir. Irmãos, era uma perseguição implacável. Implacável. Agora, olha que coisa interessante. O Saul entra numa caverna, a Bíblia diz, não é, para esvaziar o ventre, durante essa perseguição. E por coincidência, eu digo por jesuicidência, o Davi estava descansando justamente naquela caverna. E aí os homens do Davi foram avisar para ele. Olha só que coisa interessante, gente. Os homens do Davi disseram para ele, 1 Samuel 24, a partir do versículo 4. Então os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo. Olha que palavra, olha que palavra. Palavra profética. Olha, tem uma palavra para você, Davi. Deus falou com você que um dia Ele entregaria os seus inimigos na sua mão. E eis que te digo, esse é o dia. Deus trouxe o teu inimigo. Meu Deus, irmão, que decisão difícil. Que decisão difícil. Uma perseguição de 9 anos. 2 tentativas de homicídio. O Davi vivendo como um fugitivo miserável. Ele teve que se afastar dos pais dele. A Bíblia diz que ele levou os seus pais aos cuidados de um amigo durante esses 9 anos que ele ficou fora fugindo. Meu Deus do céu, que coisa. Agora o homem está lá, aos pés do Davi, e o Davi pode se vingar dele. O que ele faz? Ele se vinga ou não se vinga? Parece que é justiça isso. Parece que Deus colocou realmente esse homem na sua mão. O que ele vai fazer? Irmãos, o Davi percebe esse testemunho interior do Espírito Santo. Olha só que coisa interessante. Aconteceu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração. Ele não ouviu uma palavra. Ele não ouviu Deus dizer para ele. Ele não viu um anjo.
ele não teve uma visão, ele não viu nada sobrenatural, mas dentro dele, havia um testemunho interior, uma tristeza, o coração dele acelerado, um desespero, uma angústia diante daquela situação. E todo mundo pressionando ele: mata, é o seu dia, é a vingança, é a palavra do Senhor se cumprindo na sua vida, resolve isso. Que decisão difícil. Mas qual foi a decisão que o Davi tomou? Por causa do testemunho interior. Meu Deus do céu, olha só que decisão tremenda. 1 Samuel 24, versículo 6, olha a decisão do Davi. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Meu Deus, o Davi sabia. Ele sabia porque sabia qual decisão que ele deveria tomar. Os homens estavam dizendo: te vinga, não é? Parecia até mesmo uma palavra de Deus para ele. Te vinga. Olha, Davi, o Samuel já te ungiu como rei, é só você pensar. O Samuel já te ungiu como rei. Você é o rei de Deus. Deus quer que você reine. Esse cara acabou de matar os profetas do Senhor, matou 80 profetas, dizimou toda uma cidade de uma forma tão brutal e injusta. Esse homem é maligno, e Deus colocou ele nas tuas mãos, aos teus pés. Olha, vai ser legítima defesa, olho por olho, dente por dente. Vamos lá, Davi. Mas dentro do Davi, o testemunho interior. Lá dentro, não, está errado. Está errado, esse homem é ungido do Senhor. Esse homem ainda é o rei de fato. Se o Senhor quiser que eu assuma esse trono, o Senhor que resolva essa parada. O Senhor que resolva com Saul. Eu não vou me meter nessa história. Meu Deus do céu. Sabe, irmãos, eu vejo que o Davi agiu como Jesus. Quando ele era injuriado, ele não injuriava. Quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje, mas ele se entregava completamente àquele que julga retamente. Foi isso que o Davi fez. E porque ele fez isso, irmão, que semeadura do Davi ali. Eu não sei se vocês conseguem mensurar isso, que aquilo ali estava sendo uma semeadura. Ele estava sendo leal a um homem que não merecia a sua lealdade. Irmãos, e aquelas sementes de lealdade germinaram. E eu creio que nunca houve um rei que teve mais pessoas leais em sua volta como o rei Davi. Os valentes do Davi matavam pelo Davi, morriam pelo Davi. Tanta lealdade ao Davi. Porque o Davi, aqui naquele momento, ele foi leal a um cara que não merecia a sua lealdade. Que colheita ele teve nos valentes. Que vitória ele teve contra o Absalão, porque quando o Absalão, o filho dele, se rebelou contra ele tinha um crédito de lealdade. Ele tinha um crédito de lealdade. O que é que Deus julgou? Rapaz, esse cara poderia ter matado o Saul, poderia ter se vingado dele, mas ele não fez, porque o Saul era o rei. E agora o Absalão quer fazer uma maldade contra o rei. Não, eu vou proteger o Davi. E a Bíblia diz que o Absalão ficou engatado por uma árvore, não é? E os soldados mataram ele facilmente, ele mesmo se destruiu. O Davi nem precisou lutar pelo trono. Por quê? Porque, irmãos, ele tomou a decisão certa, mas num momento muito difícil, por causa do testemunho interior. Então guarde isso no seu coração. Irmãos, nós temos o Espírito Santo em nós. Sabe, eu fico triste quando eu vejo a igreja como uma criança, não é? Correndo atrás dos profetas e correndo para os montes, atrás de uma resposta, de uma palavra. Ei, a resposta está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Você é o santuário do Deus vivente. O Espírito Santo está dentro de você. Você só precisa acessar, ouvir no seu íntimo
esse testemunho interior. Nem sempre vai ser uma palavra, como foi com Davi, foi uma batida do coração. Pode ser um sentimento, pode ser uma impressão, pode ser uma falta de paz, mas ele está lá. Você só precisa prestar atenção, você só precisa corresponder. Eu não estou falando contra o profeta. Por favor, não entenda isso. Eu estou falando que o profeta, ele vai servir para confirmar o que o Espírito Santo está falando dentro de você. Ele já está falando, você já sabe, porque sabe o que você deve fazer. E aí o profeta vem e fala uma coisa que está em linha com isso. Aí você diz, é isso que Deus quer que eu faça. Agora a pessoa ser governada, dirigida por homens, por profetas. Irmãos, isso, desculpe eu falar, é meninice espiritual. Nós temos o testemunho interior. Nós temos o testemunho interior. Glória a Deus por isso. Nós temos a liderança do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Se nós nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, nós ouviremos a voz do Espírito Santo. De dentro de nós, volta, volta. Esse é o caminho. Aqueles que são filhos de Deus são guiados, são liderados pelo Espírito Santo de Deus para o seu destino, para o seu propósito. Aleluia! Glória a Deus. Agora escuta bem. Essa liderança do Espírito Santo, então, em primeiro lugar, diante de uma decisão, de uma vingança, não é? Agora, em segundo lugar, a liderança do Espírito Santo diante da decisão de uma grande mudança na nossa vida. Eu acho tremendo Atos 8, 26, quer ver? Acompanha comigo. Dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Irmãos, veja bem, o Filipe está lá, ele, maior sucesso lá em Samaria. A Bíblia fala lá, se você ler a partir do capítulo 8, a partir do versículo 1, você vai ver sacerdotes se convertendo à fé. Você vai ver Filipe operando sinais e maravilhas. Coisa mais linda. Ele juntamente com o Pedro, colocando a mão sobre as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Tinha um homem lá chamado Bar Jesus, que vendo o que eles estavam fazendo, quis comprar aquele poder. Irmãos, era o sucesso. A Samaria se prostrava aos pés de Jesus. Aí o Espírito Santo dá um comando. Irmão, aquele testemunho interior dentro do Filipe, dizendo para ele, sai daí e vai para Gaza, um lugar deserto, tem ninguém lá. Samaria está lotada. Samaria era uma das maiores cidades, era o centro ali, quase uma capital, cheia de gente, tudo passava por Samaria, era o lugar. Mas aí o Senhor fala no íntimo dele, sai daí, Filipe. Sai daí, vai para a região deserta de Gaza. Por isso que eu estou falando para você, nós precisamos corresponder. Então nós vamos ouvir essa voz. Por que nós estamos correndo atrás dos profetas? Por que nós estamos correndo atrás de revelações? Por que nós estamos correndo atrás de bibliomancia? Sabe por quê? Porque, irmãos, nós estamos calando, apagando a voz do Espírito Santo no nosso interior. Nós estamos apagando. Então, por quê? Porque nós não somos fiéis no pouco. Mas se nós formos fiéis e correspondermos a essa voz interior, irmãos, nós vamos crescer e nós vamos aumentar. Olha só, a história do Filipe é fantástica. Irmãos, o Filipe se levanta e obedece, deixa aquele lugar, faz uma mudança radical, está no meio do sucesso, arruma a mala, aluga o caminhão, faz a mudança e vai embora para o deserto. Que decisão! Que decisão! Troca uma multidão, troca o sucesso pelo deserto. Mas a Bíblia diz então que quando o Filipe chega naquele lugar, não é? Olha só, Atos 8, 29, ele chega naquele lugar e ele vê uma carruagem e uma comitiva, uma grande comitiva, um homem muito rico. Ele era o ministro das finanças de uma rainha, a rainha de Candace.
Esse homem muito rico, com toda aquela comitiva, vem na sua carruagem e o Filipe se encontra ali, naquele lugar que o Espírito Santo o conduziu através desse testemunho interior. Quando o Filipe vê aquele carro, ele olha para aquele carro, ele não entende bem o que ele vai fazer, aí de novo o testemunho interior dentro dele. Olha só, Atos 8:29, então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Irmãos, era um carro, era uma carruagem, ela estava correndo muito. E aí a Bíblia diz que, versículo 30, correndo Filipe, ele poderia até ser morto. O cara está lá com uma comitiva, ele está lá com muitos funcionários, com soldados, ele é um cara que mexe com dinheiro, ele poderia até morrer. Mas o Filipe correspondia à voz interior, correspondia ao testemunho interior. Então, correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, você compreende o que está lendo? Irmãos, eu fico imaginando, né, o Filipe correndo do lado da carruagem e ele olha lá e o cara está lendo o livro do profeta Isaías, né? E ele pergunta, você compreende? Ele diz, como que eu vou compreender se não tem ninguém que me explique? Ele para a carruagem, convida o Filipe para entrar, o homem está lendo ali, onde fala que Jesus foi levado para ser morto como um cordeiro manso, sem defeito. E aí o Filipe começa a explicar de quem se trata, ele começa a falar de Jesus, ele começa a falar da morte, da ressurreição. E o homem, a Bíblia diz que ele diz, eu creio em Jesus e eu quero ser batizado. E a Bíblia diz que o Filipe para aquela carruagem, batiza aquele homem. Foi uma conversão muito importante, porque se tratava de um homem de uma grande influência. Eu imagino que ele já foi influenciar a rainha da sua nação. Imagina a influência da rainha para o seu país. Foi uma conversão muito estratégica. Agora só, irmãos, olha só que coisa interessante que diz, como eu disse, se nós começarmos a corresponder ao testemunho interior, se nós começarmos a ouvir a voz do Espírito Santo nos dirigindo, nos guiando, nos liderando, se nós começarmos a querer muito isso, meu Deus, a desfrutarmos disso, irmãos, nós vamos crescer. Olha só o que vai acontecer agora. Atos 8:39. Quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Percebe o crescimento do Filipe com relação ao Espírito Santo. Irmão, ele ouviu só um testemunho interior lá dentro. Eu imagino que foi assim, eu tenho que sair daqui de Samaria e eu tenho que ir para a região deserta de Gaza. Ele sabia que aquele pensamento, aquele sentimento, aquela impressão era do Espírito Santo. Ele foi. E aconteceu tudo isso com o eunuco. Agora que o homem é batizado nessa conversão estratégica, irmãos, o Espírito Santo arrebata o Filipe. Sabe o que é isso? A Bíblia diz que ele saiu de um lugar e apareceu em outro. Que coisa tremenda aconteceu. Que coisa tremenda. O Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco. Filipe sumiu. Este foi seguindo o seu caminho, o eunuco, cheio de alegria, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Percebeu? Então, eu quero te desafiar nesse domingo. Eu quero te desafiar. Você não precisa ser alguém especial. Você é crente. Você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Você nasceu de novo. Então o Espírito Santo mora dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Ah, mas pastor, eu converti domingo passado. Você é templo do Espírito Santo. Hoje eu orei por um homem. Hoje, agora, enquanto eu estou gravando aqui, eu orei por um homem. Ele entregou a vida a Jesus. O Espírito Santo já está morando dentro dele. Ele já é capaz de experimentar isso. Esse testemunho dentro dele. O Espírito Santo testemunhando dentro dele. Testificando de algo dentro dele. Agora, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que corresponder.
ele tem que corresponder. Ele tem que ser fiel no pouco. Ele tem que ser fiel no pouco. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Não é? Eu acho lindo também, ainda nesse ponto de a gente tomar decisões, de fazer grandes mudanças, não é? Então, essa liderança do Espírito Santo diante de uma grande mudança, quando Paulo faz todo um projeto missionário para eles pregarem o evangelho e tal. E aí a Bíblia fala que eles vão para uma cidade, Atos 16:6, percorreram toda a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Como que ele foi impedido pelo Espírito Santo? Irmão, foi de dentro para fora. Alguma coisa... O Paulo falou muito sobre isso. É ele que está falando aqui que o Espírito Santo testifica. Esse texto de Romanos 8:16 é o Paulo que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Ele que explicou. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito humano, de dentro para fora. Ele que explica isso. Então, como que o Espírito Santo impediu ele de fazer uma coisa de Deus? Eles queriam pregar o evangelho na Galácia, mas o Espírito Santo o impediu. Ele sabia que tinha alguma coisa errada ali, ele, não está rolando, não está dando certo. Então eles não pregaram lá. Versículo 7, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. De novo, não deu certo. Mas ele tem essa sensibilidade para perceber que é hora de fazer uma mudança. Tendo contornado Mísia, desceram a Troade à noite. Sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Lembra? Se nós saímos do destino, fomos para a Galácia, fomos para Bitínia, mas o Espírito Santo quer Macedônia. Ele quer Macedônia. Nós vamos ouvir o testemunho interior. Macedônia. O Espírito Santo deu uma visão, talvez um sonho para o Paulo. Ele sonhou com um cara vestido como um macedônio, pedindo ajuda. Ele entendeu. Agora eu entendi. Por isso que não estava dando certo na Bitínia. Por isso que não estava dando certo na Galácia. Por isso. Então, vamos para Macedônia. Irmãos, e graças a Deus eles foram. Lá que a Lídia converteu. Lá que o carcereiro converteu. Irmão, vocês vão ver uma grande revolução naquele lugar. A Macedônia era também uma mega região poderosa. E graças a Deus, o apóstolo Paulo ouviu o testemunho interior e ele foi capaz de fazer essa grande mudança. Você está diante de uma decisão para fazer uma grande mudança. Eu vou correr atrás do profeta. O que eu faço, seu profeta? Irmão, cuidado. O profeta pode analisar a sua situação como os profetas ali em volta do Davi. Mata ele. Ele tem perseguido você. Mata ele. Lembra daquela promessa que você recebeu? Hoje é o dia. Vai se cumprir. Mata esse camarada. Graças a Deus que o Davi ouviu o testemunho interior. Graças a Deus que o Paulo ouviu o testemunho interior. Graças a Deus que o Filipe ouviu o testemunho interior. Ele não avaliou o sucesso pela circunstância externa. Irmãos, nós precisamos ativar isso dentro de nós, em nome de Jesus. E último lugar para a gente orar. A liderança do Espírito Santo diante da decisão de uma associação, diante de uma sociedade, diante de uma parceria, diante de uma amizade. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso também. Atos 10:19 diz o seguinte: enquanto meditava Pedro acerca daquela visão, disse-lhe o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo falou com Pedro? Irmão, foi o testemunho interior, foi de dentro do Pedro. Ele falou com Pedro: esses homens que estão aí fora, que estão te procurando, levanta-te, desce, vai com eles, não duvide de nada, porque eu os enviei. O Espírito Santo, ele não é um guiazinho, como eu disse no começo. Ele é o nosso líder. Ele é o nosso Deus. Ele é a nossa liderança. Ele está nos conduzindo pela mão até o nosso destino,
até o propósito para o qual nós fomos criados. Nós temos que obedecer essa voz. Agora, irmãos, pensa bem comigo. Como que o Pedro, que decisão difícil essa do Pedro. Que decisão, por quê? Porque o Pedro era um judeu, o judeu não podia nem entrar na casa de um gentil, na casa de uma pessoa que não fosse judia, que não professasse ali, não é, a fé judaica. Não, nunca. E aí, irmãos, o Pedro está orando, ele teve uma visão, ele viu um lençol descendo como em formato de uma mesa. Em cima desse lençol, muitas comidas que os judeus não podiam comer. E aquela voz, o Espírito Santo diz para ele, na visão, levanta, mata e come. Ele responde dentro da visão, eu nunca comi uma coisa comum ou imunda. E o Espírito Santo falou para ele, não diga, não torne comum e imundo o que o Senhor purificou. E aí ele acordou da visão. Nesse exato momento, chegam aqueles homens na porta da casa do Pedro. Irmão, que coisa mais tremenda. Na verdade, na casa do Simão. O Pedro estava ali na casa do Simão curtidor. Interessante. E quando aqueles homens chegam ali, então o Pedro tem que tomar uma decisão. Peraí, eu vou me associar com esses caras? Eu vou andar com esses caras? Eu vou viajar com esses caras? Eu vou entrar na casa do chefe deles, que era o Cornélio? Eu vou ser amigo desse Cornélio? Rapaz, irmão, nós sabemos que as más companhias corrompem os bons costumes. Nós sabemos que uma amizade errada ou uma sociedade errada, uma associação errada pode destruir o homem. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Muitos exemplos na Bíblia disso. E o Pedro está diante dessa decisão. Faço ou não faço? Você já se viu diante de uma decisão dessa? Irmão, quantos de nós tem buscado a voz interior para tomar uma decisão dessa tão importante? Às vezes nós não buscamos essa voz. Nós fazemos pelas circunstâncias, puxa vida, que proposta interessante que ele está fazendo para mim, isso vai ser muito legal, diante dessa circunstância eu vou topar essa parada. Ou então a gente diz não por algum preconceito e a gente não consulta o testemunho interior, o Deus Espírito Santo que está dentro de nós. E o Pedro então ouve o testemunho interior e ele segue os homens. Ele desce. Ele não só segue, mas ele chamou ainda 6 homens judeus. Ele tinha influência, ele tinha liderança. Ele disse, vamos comigo. Puxa, mas Pedro, esses caras não são judeus. Vamos comigo. O Espírito Santo falou comigo. Vamos comigo, vocês vão ficar bem, vamos comigo. E eles foram, seguiram aqueles homens, entraram na casa do Cornélio, que era um centurião da corte italiana, um homem muito importante no Império Romano. Eles entraram na casa do Cornélio, o Pedro pregou o evangelho ali. A Bíblia diz que no meio da pregação, o Espírito Santo, que mandou o Pedro lá, pelo testemunho interior, desceu sobre toda aquela casa, sobre todas aquelas pessoas, e aqueles homens, os gentios, tanto falavam em línguas como profetizavam, e depois o Pedro acabou batizando nas águas todas aquelas pessoas que estavam na casa do Cornélio. Coisa mais linda. Irmãos, sabe o quê? Porque o Pedro ouviu o testemunho interior, porque o Pedro ouviu aquela voz dentro dele, porque ele obedeceu o Espírito Santo dentro dele. Irmãos, o evangelho chegou até nós, os gentios. Ah, mas o Paulo foi o apóstolo dos gentios. Mas foi o Pedro que começou. Foi o Pedro que quebrou esse preconceito. Foi o Pedro que levou o evangelho aos gentios. Por quê? Por causa dessa voz dentro dele. Que coisa mais tremenda. Que coisa mais tremenda. Agora veja bem, por isso que eu digo que é muito sutil. Porque, irmãos, um homem como o Josué, faixa preta, o discípulo do Moisés, meu Deus, o homem que abriu o Jordão, o homem que derrubou a muralha de Jericó, claro, Deus fez isso através dele, o homem que Deus usou para conquistar Canaã. Irmão, esse homem, ao entrar em Canaã, depois de ver todos esses milagres de Deus, olha, irmãos, um homem tão tremendo como Josué, ele cometeu um erro tão grande,
fez uma associação errada que custou tão caro para Israel. Lembra? Os gibeonitas se aproximaram do Josué, mentiram para eles, disseram que eram um povo de longe, que não eram de Canaã. Mentira, eles eram de Canaã. O Moisés tinha deixado muito claro, eles não podiam fazer associação com os povos de Canaã. Os gibeonitas se fingiram de um povo que vinha de longe, vestiram roupas velhas, usaram odres velhos, sandálias velhas e disseram: nós viemos de longe, nós temos visto o que Deus tem feito através de você e nós queremos servir você, queremos fazer uma aliança com você, queremos ser os seus escravos, queremos quebrar pedras para você, carregar água para você, nos aceite como escravo. Em troca, você só protege a gente. E a Bíblia diz aqui, irmãos, Josué 9,14, os israelitas, na liderança do Josué, os israelitas tomaram da provisão, porque os gibeonitas trouxeram muita coisa, muito vinho, muita comida para celebrar a aliança. Eles estavam com fome. E eles tomaram da provisão, não pediram conselho ao Senhor. Meu Deus do céu. Irmãos, isso custou caríssimo. Os gibeonitas foram invadidos por 4 nações. E o Josué, por causa daquela aliança, teve que parar o projeto Canaã e voltar para livrar os gibeonitas por causa de uma aliança precipitada, de uma sociedade errada, fora da vontade de Deus, que ele fez porque ele não ouviu a Deus. Então, queridos, de uma forma muito prática, essa palavra é muito prática. O Espírito Santo está em nós, vive em nós, mora em nós, quer nos liderar, quer nos conduzir para o lugar, para o destino para o qual Ele nos fez. O que nós temos que fazer? Nós temos que ouvir essa voz dEle. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus. Nós temos que ter relacionamento com Ele e ouvir a sua voz. E quando nós ouvirmos, mas é uma grande mudança, eu vou deixar Samaria para o deserto, você não vai ter medo, porque você vai ouvir a voz. Mas é minha oportunidade de destruir esse camarada que tem me feito mal. Mas você vai ouvir a voz, perdoa ele, abençoa ele, e você não vai ter medo de obedecer. Meu Deus do céu, que coisa mais tremenda. Você vai ouvir a voz e você vai saber com quem você deve andar. Você vai saber quem deve ser aquele grupo de pessoas, de amigos, de influência que você deve conviver. Mas aquela pessoa é muito importante. Consulta o testemunho interior. Ele quer que você ande com essa pessoa, que você se associe com essa pessoa. Ouça a voz do Espírito Santo. Para quem é isso, pastor? Para quem é filho. Sabe, irmãos? Para quem é filho. Eu tenho visto nesses últimos dias, sabe, uma igreja criança. Uma igreja criança. Buscando os gigantes espirituais, porque eles têm a resposta. Não tem coisa nenhuma, irmãos. A resposta está dentro de você, no Deus Espírito Santo. Eu acho que nós temos entristecido o Espírito Santo. Muitos de nós já até apagamos essa influência. Mas eu creio que ela pode ser ativada. Eu creio. Se a gente voltar para a nossa Bíblia, se a gente voltar para a nossa vida de oração, se a gente voltar para ouvir as coisas certas, sabe, irmãos, a gente vai ativar de novo essa voz, porque ele não foi embora, ele não foi embora, ele está aí, ele não foi embora. A gente só não está conseguindo acessá-lo, mas a gente pode ativar. Amém, queridos? Eu quero orar por você agora. Meu Deus, muito, 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 muito obrigado, Senhor. Eu creio que essa palavra vem do céu, essa palavra vem do trono, essa palavra vem das tuas misericórdias sobre nós. Senhor, nos ajuda, nos ensina, nos conduza a ativar
essa voz interior, esse testemunho do Espírito Santo dentro de nós, assim como ele testemunha que nós somos filhos, ele testifica muitas outras coisas. Nós não temos ouvido, Senhor. Às vezes nós temos ouvido, mas nós não temos obedecido porque nos parece coisas tão absurdas e difíceis. Mas, Senhor, nos dá a graça nessa noite, para nós não apenas ativarmos, não apenas voltarmos a ouvir, mas, sobretudo, obedecermos essa voz interior do Espírito Santo, o nosso guia, o nosso líder, em nome de Jesus. Amém, amém. Beijo no seu coração, amo você. Deus abençoe.